Boa noite, boa noite, boa noite, minha rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo na paz aí? Demorei, mas voltei, rapaziada. Demorei, mas voltei. Fiquei um tempo aí sumido aí, quase um ano. A galera aí perguntando o que tinha acontecido e tal. Né, como vocês viram aí no último vídeo, né, que foi em agosto do ano passado. Né, foi o último vídeo que eu postei no canal que bateram no meu carro. E aí de lá pra cá eu não fiz mais nenhum vídeo, né? Então eu tô vindo aqui, né, dar uma explicação, né, o que aconteceu. Né, naquele... Vou tentar ser breve, aconteceu muita coisa, mas foi dia 2 de agosto, né, de 2024, bateram no meu carro, né, e então na semana seguinte eu tava desanimado, né, porque como eu expliquei, ela é chato, né, acredito que muita gente já passou por isso, né, igual eu falei, é uma coisa que acontece, né. A gente sabe que a gente tá na rua todo dia, né? A gente tá sujeito a isso, né? Enfim, é... bateram no carro, né, e tal. Eu tava resolvendo e fui trabalhando, mesmo com o porta-mala não abrindo, né? A gente tava resolvendo com seguro e tal. Aí eu dei uma desanimada, né, de gravar o vídeo, pelo menos até arrumar o carro e tal. Só que o que acontece? O porquê que eu realmente sumi. Uma semana depois que bateram no carro, eu adoeci, né? Tive uma doença séria, foi bem, pode dizer que foi grave, né? Eu tive um problema nos rins, que foi uma coisa que aconteceu do dia pra noite, né? Eu tava trabalhando na semana normal, que bateu no carro no sábado, né? Dia 2 de agosto. Trabalhei segunda, terça, quarta, normal, né? E eu comecei, rapaziada, a inchar. Comecei a inchar, comecei com os pés. Os pés começaram a inchar, as pernas, né? E mesmo assim eu fui trabalhando porque como eu tava obeso, né? Ainda tô, né? Mas estamos tratando isso graças a Deus, né? Então como eu tava na grau de obesidade nível 3, né? Obesidade mórbida nível 3, né? O nível mais preocupante aí. A gente entende que era por conta da obesidade, né? Então fui trabalhando com bastante desconforto, né? Até que um dia eu já comecei a perceber, que eu quase não estava cabendo no cockpit do carro aqui. Eu falei, cara, alguma coisa tá errada. E assim, prazo de 3, 4 dias aí que eu comecei esse inchaço, né, nas pernas, eu enchei o corpo todo, do pescoço para baixo, muito inchado mesmo, cada dia só inchando, né? Aí a gente foi no UPA, né? É uma beleza. O UPA acredito que seja no Brasil inteiro o atendimento. A gente foi no UPA, né? Passamos pelo médico e tal, pela médica, né? Ela simplesmente virou pra mim e disse que era por conta da obesidade, que eu tava muito gordo e tal, e que eu deveria tratar, né? Me receitou um diurético e disse para eu tratar que era problema da obesidade. E não fez um exame, não fez nada. Beleza, voltamos para casa. A minha esposa estava até com uma viagem programada com a minha sogra e com a minha mãe, né? Era férias, era agosto, ela estava de férias ainda, né? Que ela é professora. E ela nem queria ir. Eu falei, não, vocês estão com a viagem marcada, pode ir. E a médica pediu para mim ficar de repouso, acho que 3 dias. Eu falei, não, fica aqui de boa, né? Vocês podem curtir. Só que, rapaziada, foi piorando, a parada foi piorando, foi só agravando, né? E eles chegaram de viagem e eu fui buscar elas. Falei que buscaria chegar em torno de meia-noite e pouco, né? Aí nisso, o meu carro, né, o Logan, já tava na oficina, né? Na funilaria, né, para poder arrumar.
E a gente tem um outro carro também, que é o carro que a minha esposa usa, né? A gente tem um Golf sapão. E o Golf, o espaço interno dele é bem maior do que o Logan, disparado, né? E quando eu fui buscar ela, rapaziada, eu quase não coube dentro do carro. Foi aí que eu tive a dimensão da gravidade que tava ficando a parada, entendeu? Né? E fui buscar elas e tal, elas viram o jeito que eu tava e tal, realmente esquisito. Então no outro dia a gente já voltou pro UPA, né? Aí já foi ela, foi minha mãe. A gente voltou pro UPA, né? Aí tomamos aquele chá de cadeira que a gente sempre toma e tal. Fizeram os exames e já falaram, a gente vai te internar, tá? Só que o que que pega? Eles foram sinceros, né? Falaram que eles não sabiam a causa específica do meu problema, mas que poderia ser rins, coração ou fígado, né? Porém, eles estavam limitados somente com aqueles exames. Não teriam, não, eles não tinham como mais fazer exame nenhum para saber o que que era e tal e o que que pegou. Só a gente vai ter que esperar sair uma vaga no hospital, né? E para aí você poder fazer, né, os exames adequados para poder ver o que que era. E nesse meio tempo, um pouco antes, a minha esposa, ela já tinha passado num concurso aqui da prefeitura e ela tava esperando ser nomeada, né? E ela foi nomeada uma semana antes de eu adoecer. E o que que acontece? Ela tem um plano de saúde, né? Só que nesse plano de saúde ela tava só ela e o meu menino. Aí como ela foi nomeada, que ela era contratada, né? Então agora ela ia ser efetiva, ia ser concursada. Ela poderia me adicionar no plano de saúde. Foi o que fez. Porém, tinha uma carência de um mês. Então a gente estava naquela, esperando uma vaga no hospital, sabendo que em poucos dias aí, coisa de quase um mês, ia sair o plano de saúde, né? Então aí eu fiquei internado no UPA, fiquei acho que uns 4, 5 dias e só foi piorando. Só foi piorando, ele só me dando diurético, e a parada piorando, e eu inchando. Eu cheguei no ponto que a minha mão, ela não fazia isso aqui, ela não fechava. Então, aqui ficou imenso, galera, imenso. Fiquei muito inchado, coisa de louco. Do pescoço para baixo, totalmente inchado, né? Então, aí foi ficando preocupante, né? A gente vendo assim, é lógico que às vezes a gente acha que o nosso caso tá mais grave e tal do que o das outras pessoas, mas o pessoal ganhando vaga nos hospitais, gente que tava chegando até depois de mim, eu já tava lá quase 5 dias, né? E por fim a gente falou, cara, vamos juntar o que a gente tem, um pouco de um pouco do outro, e vamos pro particular resolver isso. Aí a gente foi pro particular, fomos lá pro hospital particular, né? Assim que chegou lá, já foi todo o atendimento totalmente diferenciado e tal. Aí você fala, porra, agora vai, agora vamos descobrir o que que é, já vamos tratar. E só que infelizmente não foi desse jeito, né? O tratamento inicial, tal, fizeram, né? E chamaram o especialista, né, o nefrologista, né, que é especialista dos rins. Fizeram todos os exames, né, que precisavam fazer. Aí descartaram o coração estava perfeito, nada de anormal, graças a Deus, né? Aí o pulmão também descartaram, não tinha nada. Aí foram para os rins, né? Os rins realmente deu uma alteração. Aí chamou o nefrologista, né, que é o especialista dos rins. Fizemos os exames, né? E aí descobriu que eu estava com uma síndrome nefrótica renal, né? O que que é essa síndrome? O que que ela basicamente faz? Você perde as proteínas essenciais do corpo, do sangue, na urina, né? A gente tem 2 filtros, né? Na bexiga, por onde passa a urina. E esses filtros, eles não deixam a proteína sair. No meu caso, as proteínas estavam saindo, os meus filtros não estavam funcionando, né? E o que causa o inchaço, né?
a perca da proteína. Só que o que acontece? Tem várias glomerulopatias que causam essa doença. Não é falar você está com a síndrome nefrótica, então você tem isso, não. Pode ser vários fatores, entendeu? E qual que era a chance de descobrir ao certo o que era? Para poder vir com um tratamento assertivo, porque tem vários tratamentos, porém todos começam com corticoide. Mas dependendo do que é corticoide mais o medicamento, se for outra causa é o corticoide com outro medicamento, né? Mas o tratamento inicial é com corticoide, né? Mas para saber o que era o assertivo, eu precisava fazer uma tomografia. E o que acontece? Eu estava lá no hospital, eu estava com 225 quilos. 225 quilos. E as máquinas da cidade só tem suporte para, se eu não me engano, 170 quilos, um negócio assim. 160, né? Aí o que precisaria fazer? Por porquê, né, de fazer a tomografia? Para ver certinho como que tá, né, os rins e tal, e poder fazer uma biópsia, né, para poder saber o que é para poder tratar. Só que o que acontece? Como eu não tinha como fazer essa tomografia, o que o médico sugeriu? Fazer a biópsia nas escuras, né? Porque hoje a biópsia dela tá avançada, faz com, não é nada muito invasivo, né? Faz um furinho, né, e vem com um tubo e tira ali mesmo e tal. Só que o que acontece? Como tava muito gordo, né? Muito inchado, o tubo ele não ia conseguir alcançar. Então que era a forma de fazer? Incisão. Só que como que ele ia fazer uma incisão se ele nem sabia onde que estava o rim? Porque eu não conseguia fazer a tomografia, né? Enfim, ele falou, ó, você vai ter que perder peso para poder a gente fazer essa biópsia para poder saber o que é, né? Enquanto isso, eu fui ficando internado no particular, só tomando diurético. E não estava resolvendo, não estava resolvendo. Enfim, eu cheguei ao ponto de basicamente nem conseguir andar sozinho. Para vocês terem noção, não fazia nada sozinho. Não conseguia tomar banho sozinho. Não conseguia nem ficar em pé sozinho, de tão inchado que eu tava. Não conseguia me limpar, precisava ir no banheiro, né, fazer as minhas necessidades. Não conseguia me limpar. Então, realmente eu achei que eu ia, né, como se diz, eu ia descobrir se no céu tinha pão. Tava uma situação muito complicada e o médico, né, o nefrologista batendo na tecla que não podia iniciar o tratamento, né? E a gente, como é curioso, principalmente a minha esposa, né? E você pesquisa dali, pesquisa daqui, a gente tem pessoas na família que trabalham na área da saúde, né? E vai conversando e tal. E todo o tratamento inicial para essa síndrome é com corticoide. E o especialista, o nefrologista, ele não quis iniciar. E a clínica geral, a médica clínica geral, ela algumas vezes meio que falou que se fosse por ela já teria iniciado o tratamento, né? Então, enfim, eu internado lá no particular. Acho que eu fiquei lá, acho que quase 2 semanas. Então vocês imaginam o preço que não ficou, porque lá eles cobram até a gase que você usa quando eles encolhem o sangue, eles cobram tudo. E nisso faltavam exatamente, se eu não me engano, acho que 4 dias pro plano de saúde, pro meu plano de saúde começar a valer, né? E a gente viu que não tava resolvendo, que o médico tava irredutível. Basicamente, cara, é foda falar, mas ele tava segurando a gente lá para dinheiro, para poder, né, ficar mais cara a conta pro hospital poder ganhar. Então a gente evadiu do hospital, a gente evadiu do hospital. Assinamos a documentação, a gente evadiu numa quinta-feira. E na segunda, meu plano de saúde ia começar a valer, né? Então a gente foi direto para a Unimed na segunda-feira, passamos pelo clínico geral, né?
E nesse meio tempo, a minha esposa já tinha marcado uma consulta com o especialista da Unimed, com o nefrologista, que era na quarta-feira. Mas de toda forma, na segunda antecedente a gente foi e tal. Ele confirmou, ele viu todos os exames, a gente fez mais uns exames lá no dia. Ele confirmou que era a síndrome mesmo. E ele já ligou para outro. Ele já ligou para o especialista, né? Para o nefrologista parceiro dele. E esse nefrologista, ele falou pro clínico geral que o tratamento poderia iniciar um tratamento ambulatorial, ou seja, começar com a corticoide, que o médico do particular não quis começar de jeito nenhum, né? Aí na quarta-feira a gente foi para consulta marcada com o especialista, passamos todo o caso para ele, passamos tudo para ele, né? E basicamente ele ficou puto. Ele ficou puto com o colega de profissão que atendeu a gente lá no particular, né? Que foi um descaso que ele fez comigo, né? Que isso, palavras dele, né? Mancha a profissão, né? Que não tinha cabimento ele não ter começado o tratamento ambulatorial, né? E ele foi categórico, falou: a gente já vai começar o tratamento, eu vou te curar, eu vou te tirar dessa. Então ele já passou. Eu lembro que eu comecei tomando, rapaziada, com ele, os medicamentos. Eu sei que total tava dando em torno de, acho que 17 a 19 comprimidos por dia. Por dia. Ele me receitou o corticoide, né, que era o inicial. Forxiga, que serve também para diabetes. Mas em específico, nesse caso, Forxiga e rosuvastatina, que são dois medicamentos específicos para diabetes. Eles funcionam para nessa doença basicamente para o Forxiga para segurar a proteína, né? Ele ajuda a segurar a proteína para não perder a proteína na urina, né? E o rosuvastatina, eu tava com o colesterol ruim, tava muito alto, tava com esteatose hepática por conta disso. Cheguei a dar esteatose hepática, né, que é a cirrose, por conta disso. E ela ajuda a curar, né? Enfim, então começamos esse tratamento maçante, massivo. E ele foi categórico, falou: ó, agora você precisa cuidar da saúde, principalmente perder peso. Então isso foi em outubro, né, que a gente começou esse tratamento. E de lá pra cá, tratando, tomando medicamento certinho, fazendo acompanhamento médico, dieta severa, no começo extremamente restrita a sal, a sódio, por conta dos rins, né? Então eu comecei o acompanhamento com ele, acompanhamento com o endocrinologista, com o nutricionista, fazendo tudo à risca, tudo certinho, né? Tomando a medicação, acompanhando todo mês o retorno, né? E graças a Deus todo mês foi evoluindo, foi melhorando. Né? Eu voltei a trabalhar, eu fiquei, se eu não me engano, aí uns de 2 a quase 3 meses parado. Olhando a hora aqui, galera, já passou da hora. Tem que pegar meu filho ali tá fazendo taekwondo, na aulinha de taekwondo, né? Então, basicamente, né, comecei esse tratamento severo, a gente foi, né, tratando tudo bacaninha, dieta firme, né? Graças a Deus, de lá pra cá, hoje a gente tá perdi quase 70 quilos. Quase 70 quilos, graças a Deus, continuo focado, né? A minha meta hoje é chegar a 100 quilos. Tô aí com quase 165 já, né? Então é uma evolução muito grande. E hoje, basicamente, graças a Deus, pode-se dizer que curado, né, dessa síndrome. Eu tenho um retorno agora com o doutor agora em junho, julho, eu tenho que olhar lá, mas eu tenho um retorno com ele agora, né? E para desencargo a gente ainda vai fazer essa tomografia só para ver como que tá tudo bacaninha, né? E é isso, rapaziada. Graças a Deus, né, já tô, pode-se dizer que bem, quase curado, né? Ainda tô fazendo tratamento com bem menos medicamento, hoje somente com 2 medicamentos, né?
seguindo firme na dieta, fazendo atividade física, né? Então, assim, eu vim mais aqui para poder dar essa satisfação, porque muita gente me perguntou, por que parou os vídeos e tal. Eu ainda tô tentando assimilar se eu volto, se eu não volto. A galera essa semana me perguntando, falando, Tulhão, volta e tal, que não sei o que. Meu filho, 2 vezes a semana, falou, papai, você não vai voltar a gravar vídeo e tal? Então eu ainda tô tentando assimilar, tentando ver se eu volto ou não, tentando tomar essa decisão. Mas basicamente é isso, foi isso que aconteceu, né? Mas a gente já tá na ativa aí de novo, tentando aí voltar à velha performance no trabalho. Infelizmente eu ainda não consegui voltar a ter a constância que eu tinha. Mas estamos aí todo dia na rua, né? De segunda a sábado, como era. E estamos aí tentando. Fechou, rapaziada? No mais é isso. Espero que vocês fiquem bem, fiquem salvos. Todo mundo aí com Deus, todo mundo bem. Fechou? E no mais, espero que podemos voltar aí com mais vídeos aí na prática, né? O dia a dia do motorista aplicativo raiz aí, mostrando os dias bons, os dias ruins, as vitórias, as percas, né? Porque a gente nem sabe que tudo são flores na vida e na nossa profissão. Fechou, rapaziada? No mais é isso. Muito obrigado mais uma vez e tamo junto. Até a próxima, hein?